Novembro costuma ser o mês do silêncio nas ferramentas. O metal esfria no galpão e a maioria assume que o ciclo produtivo encerrou. Mas a Terra opera em outra frequência. Existem 30 culturas específicas que não apenas toleram o frio, mas exigem a janela de plantio de novembro para atingir o pico de produção. Elas precisam da temperatura baixa para ativar enzimas de crescimento. Por que arriscar o plantio no limiar da geada? Porque a logística biológica é implacável. Um atraso de apenas 2 semanas gera um colapso nos resultados. O rendimento cai pela metade. Não é apenas uma planta menor, é 50% menos comida no prato. 40 anos de produção de alimentos e coleta de dados mostram um padrão claro. As plantações de clima frio superam consistentemente qualquer jardim de verão em resistência e densidade de biomassa. A planta de novembro não cresce por conforto, ela cresce por sobrevivência. Hoje, o foco está na lista completa. 30 variedades exclusivas de novembro. Aqui existe um detalhe crucial sobre a cultura número 8. À primeira vista, o solo parece um bloco de gelo impenetrável, mas no subsolo, o sistema radicular continua ativo, perfurando a terra congelada em busca de minerais. Além da seleção das espécies, a termodinâmica do solo define o sucesso. No final, será revelado um protocolo técnico de aquecimento do substrato, um ajuste simples na gestão térmica que duplica as taxas de sobrevivência das plantas durante o inverno rigoroso. A segurança alimentar começa quando a temperatura cai. Um único bulbo no solo. Em julho, ele se converte em 8. Essa é a matemática agressiva da chalota. Enquanto a cebola comum entrega uma unidade por semente, a chalota opera por multiplicação exponencial. A maioria ignora esse recurso, mas a eficiência biológica aqui é superior. A variedade French Grey domina esse nicho. Nos mercados gastronômicos, o valor dispara pela complexidade do sabor e pela demanda dos chefes. Mas o segredo é a logística de plantio. O protocolo exige precisão, 2 polegadas de profundidade, 4 polegadas de distância entre cada unidade. O solo deve ser solto, permitindo drenagem rápida. Por que novembro é crítico? A biologia exige estresse térmico. Chama-se vernalização. A planta precisa acumular horas de frio intenso para ativar a divisão celular e formar os aglomerados de bulbos. Plante na primavera e o sistema falha. Você obterá apenas um bulbo estéril. Plante agora, com o solo consistentemente abaixo de 50 graus Fahrenheit, e o mecanismo dispara. O processo é subterrâneo e silencioso. Em aceleração, vê-se, na primeira luz da primavera, os brotos verdes perfuram a superfície. A manutenção é mínima. Uma aplicação lateral de composto orgânico reativa o crescimento vegetativo. No meio do verão, o sinal biológico é claro. As pontas das folhas escurecem e secam. A colheita está pronta. O volume obtido é suficiente para abastecer a despensa durante todo o inverno seguinte. Mas isso era apenas o começo. A seguir, o mache, também conhecida como alface de cordeiro. A alface comercial colapsa na primeira geada, células rompidas pelo gelo. O mache ignora o congelamento. É uma máquina de sobrevivência botânica. Esta planta suporta temperaturas de até 5 graus Fahrenheit sem estufas, vidros ou plásticos. A variedade Vit é a escolha técnica. Rosetas compactas, folhas tenras com notas de nozes e uma resistência estrutural extrema. A semeadura é tática. Espalhe as sementes minúsculas sobre a terra preparada. A cobertura deve ser mínima, cerca de 1/8 de polegada. Apenas uma camada fina de poeira sobre o grão. Em 50 dias, a biomassa está pronta. Enquanto a cadeia de suprimentos cobra valores altos por folhas importadas e cansadas, aqui
A produção é local e autônoma. Existe um paradoxo químico interessante. Por fora, um clima hostil, mas por dentro, a planta concentra açúcares. O mache tem sabor superior quando cultivado no frio. O estresse térmico impede o amargor típico das verduras de verão, mantendo a planta compacta e doce. A estratégia ideal é o plantio sucessivo a cada 2 semanas até o final de novembro. Isso cria uma linha de produção contínua. A resistência impressiona. Mesmo se a neve cobrir o canteiro, a planta não morre. Vista de perto, sob o gelo branco, a folha permanece verde escura e túrgida. Assim que o gelo derrete, a fotossíntese retorna imediatamente. A colheita é cirúrgica. Corte a roseta inteira, no nível do solo, quando atingir 3 polegadas de diâmetro. Uma pequena área de 4 por 4 pés garante a subsistência vegetal fresca de dezembro até abril. Nitrogênio gratuito. Essa é a função biológica primária das favas, a terceira cultura essencial para o sistema. Não se trata apenas de produzir comida, mas de engenharia de solo. As favas são fixadoras de nitrogênio. Enquanto crescem, suas raízes operam como microfábricas, capturando o gás da atmosfera e convertendo-o em fertilidade tangível para a terra. A variedade Windsor apresenta uma resistência térmica extrema. Ela suporta temperaturas de até 15 graus Fahrenheit depois de estabelecida. A planta quer viver. O objetivo dela é dominar o território mesmo sob o gelo. O protocolo de plantio exige precisão. As sementes descem a 2 polegadas de profundidade, com espaçamento de 6 polegadas. Recomenda-se o uso de fileiras duplas para criar suporte estrutural contra o vento. Aqui existe um detalhe evolutivo. A maioria dos feijões exige solo quente e apodrece na umidade fria. A fava opera o inverso. Ela prefere a germinação em condições de frio e umidade. O plantio em novembro permite que o sistema radicular se desenvolva de forma agressiva, antes que o inverno real bloqueie o crescimento. Em modo acelerado vê-se, enquanto o resto do jardim dorme, as raízes brancas colonizam o subsolo. No início da primavera, quando outros produtores ainda preparam os canteiros, as favas já iniciam a floração. A eficiência calórica é máxima. Pode-se consumir as vagens inteiras, tal qual ervilhas tortas, assim que atingem de 3 a 4 polegadas de comprimento. Ou aguarda-se o ciclo completo para o desenvolvimento dos grãos internos. Até as pontas em crescimento são colhidas e processadas como espinafre. Um único plantio em novembro gera colheitas contínuas de março a maio. O ciclo termina, mas a utilidade continua. Ao final da colheita, corta-se a planta rente ao nível do solo. As raízes, carregadas de nódulos de nitrogênio, permanecem enterradas para decomposição. O solo se torna um reservatório químico perfeito para o plantio subsequente de tomates ou pimentões de verão. Como transformar 1 quilo de biomassa em 10? A resposta está na multiplicação do alho, talvez o investimento mais rentável de novembro. A matemática é direta. 1 quilo de semente de alho plantado agora resulta em 8 a 10 quilos de produto final no próximo verão. Para climas frios, utiliza-se a variedade Music. Ela produz bulbos massivos, contendo apenas 4 a 6 dentes gigantescos, fáceis de descascar. A orientação é crítica para o sucesso mecânico da brotação. Insere-se os dentes individuais, com a ponta voltada para cima, a 2 polegadas de profundidade. O espaçamento deve ser de 4 a 6 polegadas. O segredo não é a sorte, é o cronograma. Novembro é o ponto ideal. Por fora, o solo parece inativo, mas por dentro, o bulbo exige estresse térmico para ativar a divisão celular. O alho necessita de pelo menos 40 dias, com temperaturas abaixo de 40 graus,
para acionar a formação correta do bulbo. Se o plantio ocorrer muito cedo no outono, a brotação será excessiva antes do inverno, gastando energia. Se for na primavera, o frio será insuficiente, resultando em bulbos minúsculos ou apenas folhas verdes. A proteção é obrigatória. Logo após o plantio, aplica-se uma camada pesada de cobertura morta, como palha ou folhas trituradas. Brotações verdes podem perfurar a neve. Isso é perfeitamente normal. A planta é robusta. No final de junho ou início de julho, a planta sinaliza o fim da operação. As 3 folhas inferiores tornam-se marrons e secas. De perto, percebe-se que a energia foi totalmente transferida para o subsolo. É o momento da extração. Surgem bulbos densos e formados, prontos para armazenagem de 6 a 9 meses. Uma única sessão de trabalho no frio garante autonomia de tempero para o ano todo. Trigo de inverno. Esta é a 5ª cultura a ser considerada na estratégia de plantio. Não se trata de um privilégio exclusivo de latifúndios ou grandes operações comerciais. O sistema funciona com a mesma eficiência em pequenas parcelas de terra. O trigo atua como uma cultura de cobertura robusta. Variedades vermelhas duras entram em cena aqui. Por que semear em novembro? Porque a germinação ocorre rapidamente no solo frio. O objetivo biológico da planta é fixar raízes profundas antes que o congelamento total do solo aconteça. A densidade de semeadura é um fator crítico. 3 libras de sementes para cada 1000 pés quadrados. A dispersão deve ser feita de forma espessa, cobrindo o material levemente com o ancinho para garantir contato com o solo. Na superfície, o frio avança, mas no subsolo, o trabalho é intenso. As raízes formam uma malha densa que impede a erosão física e captura nutrientes vitais. Sem essa rede subterrânea, minerais essenciais seriam lavados pelas chuvas de inverno e perdidos para sempre. O verde na superfície pode recuar diante da geada severa, mas a infraestrutura da raiz permanece operante. Com a chegada da primavera, a planta reativa seu metabolismo e volta à vida. Aqui existem 2 caminhos logísticos distintos. Primeiro, permitir o ciclo completo até a maturidade em julho. O resultado são bagas de trigo reais, prontas para moagem e transformação em farinha. O segundo caminho, a utilização como adubo verde. Corta-se a planta na altura do joelho no final da primavera. O material é triturado e incorporado ao solo, injetando uma carga massiva de matéria orgânica no sistema. A matemática é favorável. Mesmo uma área restrita de 10 por 10 pés gera vários quilos de grãos. Isso garante pão caseiro na mesa sem custos adicionais. A palha residual ainda serve como cobertura morta de alta qualidade para o cultivo de verão. Os conjuntos de cebola encerram o cronograma de plantio de novembro. Estas variedades de hibernação alteram a dinâmica da produção. A variedade radar foi desenvolvida especificamente para o plantio de outono, apresentando uma resistência extrema ao frio. O método exige precisão. Pequenos bulbos são inseridos no solo, quase na superfície, apenas levemente cobertos. 4 polegadas de distância entre as plantas, 12 polegadas entre as fileiras. O plantio de novembro oferece uma vantagem tática sobre as culturas de primavera. O sistema radicular se desenvolve e se fortalece durante todo o inverno. Mesmo que a parte aérea não apresente crescimento visível, a base está sendo construída. Quando a temperatura sobe na primavera, a planta não começa do zero. Ela explode em crescimento acelerado. A maturação ocorre de 4 a 6 semanas, antes das variedades convencionais. Em junho, colhem-se cebolas de armazenamento com tamanho total. Neste mesmo período, as plantações de primavera ainda estariam apenas
iniciando a formação do bulbo. Essa aceleração temporal evita a maioria das pragas. A colheita acontece antes que as doenças atinjam o pico no meio do verão. O tamanho final do bulbo também é superior, pois há mais tempo de desenvolvimento fisiológico antes que o calor desencadeie a maturação. Um detalhe técnico: a drenagem deve ser perfeita. Cebolas em solo encharcado apodrecem no inverno. Canteiros elevados são a solução técnica se o terreno for argiloso. Após o plantio, a manutenção é praticamente inexistente até a primavera, quando um fertilizante orgânico maximiza o volume final. O ciclo se fecha com eficiência máxima. O frio não mata esta planta. Ele a transforma em um depósito de energia. O espinafre ocupa a 7ª posição na lista de prioridades logística. O plantio realizado em novembro supera em qualidade técnica qualquer tentativa feita na primavera. A variedade escolhida é a Winter Bloomsdale. Ela foi geneticamente selecionada para resistir ao inverno rigoroso. Na agronomia prática, a precisão é fundamental. As sementes devem ser inseridas a meia polegada de profundidade, com fileiras espaçadas em exatas 12 polegadas. Por que expor uma cultura a baixas temperaturas? O frio atua como um catalisador químico. O clima gélido aciona um mecanismo de defesa celular onde a planta converte amidos complexos em açúcares simples. Isso funciona como um anticongelante biológico natural. O resultado é um produto final com doçura elevada e textura tenra, impossível de replicar nas colheitas de calor. A germinação no solo frio é um processo lento. As sementes podem levar de 2 a 3 semanas para romper a casca. Isso é calculado e normal. À primeira vista, a planta parece estagnada e dormente sob o frio, mas no subsolo ocorre uma expansão agressiva. O sistema radicular cresce extensivamente, criando uma base sólida, enquanto a parte aérea economiza energia. Quando os dias começam a alongar no final do inverno, essa infraestrutura subterrânea permite uma explosão de crescimento. Em modo acelerado, vê-se as folhas surgirem com vigor, garantindo colheitas um mês inteiro antes que qualquer semente de primavera sequer germine. A colheita segue parâmetros rígidos. Pode-se extrair folhas individuais quando atingem 3 polegadas para o mercado de baby leaf, ou aguardar o desenvolvimento total da lâmina foliar. A produção é contínua. As plantas geram recursos de fevereiro até maio, na maioria dos climas, parando apenas quando o calor excessivo aciona o pendoamento e a produção de sementes. O centeio de inverno é o 8º cultivo essencial. A resistência térmica aqui desafia a lógica comum. Esta variedade germina e cresce em solo a 33 graus Fahrenheit. O tipo Aroostook é particularmente vigoroso, operando onde outras culturas falham. A aplicação exige volume. Espalhe as sementes generosamente, cerca de 2 a 3 libras para cada 1000 pés quadrados, e incorpore ao solo com ancinho. Em poucos dias, brotos verdes rompem a superfície cinzenta de novembro. Este grão não apenas sobrevive, ele domina o ambiente hostil. O segredo está na engenharia subterrânea. As raízes descem de 3 a 5 pés de profundidade. Elas funcionam como brocas biológicas, rompendo camadas de solo compactado e minerando nutrientes em estratos que outras culturas jamais alcançam. Na superfície, o crescimento denso sufoca fisicamente as ervas daninhas, eliminando a competição por luz. Pode-se utilizar faixas de centeio como cobertura viva entre culturas de inverno espaçadas, como couve ou couve de Bruxelas. Na primavera, a produção de biomassa atinge níveis industriais. Antes da formação das sementes, um único plantio de novembro gera de 20 a 30 libras de matéria orgânica por cada 100 pés quadrados.
Se o terreno apresenta solo pobre ou infestação persistente, o centeio de inverno é a ferramenta de reabilitação. Além da barreira física, a planta libera compostos alelopáticos no solo. Trata-se de uma guerra química natural que suprime a germinação de ervas daninhas por semanas após o corte. O solo é regenerado. 0 graus Fahrenheit. Para a maioria das culturas agrícolas, isso significa morte celular imediata. Mas para a couve de inverno é apenas um sinal químico de ativação. A variedade Winter Borer ocupa a 9ª posição neste ranking de resistência. Trata-se de um espécime incrivelmente franjado, capaz de suportar o congelamento profundo quando o sistema radicular está bem estabelecido. Por que plantar no frio extremo? O gelo desencadeia uma reação biológica crucial. A planta converte os amidos armazenados em açúcares simples dentro das folhas. Não é apenas sabor. É um mecanismo de anticongelante natural para evitar que as células explodam. O resultado prático para o consumo humano é um sabor doce e complexo, capaz de converter até os mais céticos. O plantio exige logística espacial. Pode-se fazer a semeadura direta ou transplantar mudas iniciadas. O espaçamento deve ser rigoroso, 18 polegadas entre cada unidade. A planta precisa desse raio porque vai se expandir consideravelmente. Durante o inverno, o crescimento desacelera. O metabolismo da planta cai, mas essa lentidão traz uma vantagem estrutural. As folhas nascem tenras, sem a fibrosidade dura ou o amargor típico da couve cultivada no calor do verão. A colheita segue um protocolo específico. Quando as plantas atingem 6 polegadas de altura, inicia-se a extração. Retiram-se as folhas externas primeiro. O centro permanece intacto, continuando a bombear nova biomassa. Na prática, essas plantas sobrevivem o inverno todo na maioria dos climas, garantindo um fluxo contínuo de recursos. A escala impressiona. Na primavera, uma única couve plantada em novembro pode atingir 3 pés de diâmetro. Isso equivale a quilos de vegetais densos em nutrientes. Aqui existe um detalhe visual importante. As variedades roxas, como a Red Borer, reagem ao estresse térmico, mudando de cor. Após a geada, a folhagem assume um tom roxo avermelhado profundo. Torna-se ornamental, mas totalmente comestível. Mesmo se o frio severo queimar as bordas das folhas, a planta não morre. Assim que a temperatura modera, ela se recupera rapidamente e continua a produzir até o verão seguinte. As verduras asiáticas reivindicam a 10ª posição pela versatilidade tática. Bok choy, tatsoi e mizuna prosperam em plantios de novembro. O tatsoi merece destaque pela engenharia de sua forma. Ele cria rosetas planas que abraçam o solo, protegendo-se do vento e aproveitando o calor residual da terra. Essa estrutura suporta temperaturas de até 15 graus Fahrenheit, sem qualquer cobertura artificial. A estratégia de plantio aqui é volume e velocidade. Semeia-se em linhas ou por dispersão ampla para criar um leito de corte denso. O ciclo é rápido, 30 a 45 dias. O objetivo é atingir o tamanho de colheita antes que o frio profundo congele o solo permanentemente. Pode-se colher como folhas jovens aos 3 polegadas para saladas, ou deixar maturar para refogados. Observe a estrutura do bok choy. Ele forma hastes brancas suculentas, cheias de água, coroadas por folhas verde escuras. Adiciona crocância e sabor suave às refeições de inverno. Já a mizuna produz folhas serrilhadas e plumosas. O sabor é levemente apimentado, muito mais suave que a rúcula. Ao contrário de outras culturas, essas verduras preferem o clima frio. No calor, elas espigam e ficam amargas. No frio, mantêm-se crocantes e suaves. A recomendação técnica é o plantio sucessivo. Semeia-se a cada 2 semanas durante novembro. Isso garante colheitas escalonadas de folhas jovens
durante todo o inverno. Uma pequena estufa fria pode estender essa temporada ainda mais ao norte. O suprimento de alimentos frescos está assegurado. Número 11 na lista de sobrevivência: rúcula. Esta verdura não apenas tolera o frio, ela o exige para atingir o pico de qualidade. Enquanto outras folhas murcham e necrosam com a geada, a variedade Sylveta, conhecida tecnicamente como rúcula selvagem, endurece a estrutura celular. Ela é mais robusta que as variedades padronizadas e apresenta um perfil de sabor complexo, com notas marcantes de nozes. O processo de plantio requer precisão, não força. As sementes devem ser espalhadas em linhas finas sobre os canteiros e cobertas apenas com uma camada mínima de solo peneirado. A biologia da planta é agressiva. A germinação ocorre de forma explosiva, muitas vezes rompendo a casca da semente em apenas 5 ou 7 dias, mesmo com o solo em baixas temperaturas. Por que cultivar no gelo? A resposta está na textura. O plantio de novembro gera folhas suaves e tenras durante todo o inverno. No verão, o calor acelera o metabolismo da planta, tornando-a fibrosa e excessivamente picante. No frio, o desenvolvimento é controlado. O sabor apimentado característico permanece presente, mas sem a agressividade que torna a rúcula de verão intragável. A colheita segue uma logística de corte e regeneração. Quando as folhas atingem 5 centímetros, inicia-se o corte para consumo. O sistema radicular permanece intacto e impulsiona novos brotos. O frio retarda o crescimento o suficiente para manter a qualidade dos tecidos vegetais. Mesmo após congelamentos severos, uma planta estabelecida recupera a turgidez de forma notável. Frequentemente, sobrevivem ao inverno sem qualquer proteção, embora uma cobertura simples de tecido garanta uma linha de produção contínua. Na primavera, enquanto outros produtores ainda semeiam os primeiros lotes, você já estará na 3ª ou 4ª rodada de corte. Uma única operação de plantio em novembro fornece alimento fresco de dezembro até maio, momento em que o aquecimento atmosférico finalmente aciona o mecanismo de florescimento. 12ª cultura: alface, mas não a variedade comum de supermercado. O segredo logístico para o sucesso em novembro é a genética específica. A Winter Density é um tipo romana que justifica o nome, suportando temperaturas negativas severas quando o sistema radicular está estabelecido. Já a Arctic King é uma variedade manteiga que forma cabeças soltas e tenras, desafiando o clima gélido. A mecânica de plantio exige profundidade de 6 milímetros. Em variedades de cabeça, o desbaste é obrigatório. Deve-se deixar 20 centímetros de espaço entre as plantas para evitar competição por nutrientes. A proteção necessária é mínima. Uma estrutura básica de cobertura ou um caixilho frio eleva a temperatura interna o suficiente para manter a fotossíntese lenta e constante. A alface de novembro não cresce na velocidade da primavera, mas essa lentidão é uma vantagem química. O crescimento pausado concentra açúcares, produzindo folhas incrivelmente doces e crocantes, sem nenhum traço de amargor. Pode-se colher as folhas externas continuamente nas variedades soltas, ou aguardar que os tipos de cabeça formem esferas compactas e perfeitas. Outra vantagem tática é a ausência de inimigos biológicos. No frio, a incidência de pulgões ou doenças fúngicas cai para quase zero. Com um plantio escalonado a cada 2 semanas durante novembro, estabelece-se uma cadeia de suprimentos de salada fresca para todo o inverno. Em zonas climáticas mais amenas, a qualidade destas cabeças supera as plantações de primavera, que tendem a espigar rapidamente com o aumento da luz solar, ocupando a posição 13, couve galega. Estas potências nutricionais foram geneticamente aprimoradas para resistência máxima e continuam a evoluir
em diferentes regiões de cultivo. 5 graus Fahrenheit. Essa temperatura é baixa o suficiente para congelar a água nas tubulações, mas não para paralisar a couve Champion. Uma vez estabelecida no solo, esta variedade se torna uma das máquinas biológicas mais resistentes ao frio disponíveis na agricultura. O processo começa com precisão métrica. Sementes devem ser inseridas a meia polegada de profundidade. Se optar por transplantar mudas, a distância deve ser rigorosa, 2 pés entre cada planta. O motivo é logístico. Essas plantas não permanecem compactas. Elas expandem, ocupam volume e dominam o espaço aéreo do canteiro. Plantar em novembro não é uma escolha aleatória. É uma estratégia de sobrevivência. Isso dá à couve tempo suficiente para ancorar o sistema radicular antes da chegada do inverno profundo. E aqui acontece um fenômeno químico interessante. A exposição à geada altera a estrutura molecular da planta. O frio intenso quebra os compostos fortes que, no verão, tornariam a folha amarga e fibrosa. É um mecanismo de defesa que, para o consumo humano, resulta em folhas doces e textura macia. Até o paladar infantil, geralmente sensível ao amargor, aceita o vegetal transformado pelo gelo. A colheita segue um ritmo industrial. Quando as plantas atingem apenas 8 polegadas de altura, a extração pode começar. A técnica consiste em remover as folhas inferiores, permitindo que o centro continue a bombear energia e crescer verticalmente. Ao longo do inverno, um único exemplar fornece colheitas semanais durante meses. Não é apenas comida, é um estoque renovável. Ao examinar os detalhes, nota-se a mudança visual. As folhas azul esverdeadas ganham tons de roxo após o choque térmico. Diferente de muitas verduras que viram uma massa gelatinosa após o congelamento, a couve possui elasticidade celular. Ela retorna. Assim que a temperatura modera, a produção de nova biomassa recomeça imediatamente. Na primavera, o resultado do plantio de novembro é visível. Estruturas de 3 pés de altura e largura, produzindo quilos de nutrientes antes da floração final. Na 14ª posição, entra um competidor químico, a mostarda. O frio não apenas preserva esta planta, ele a transforma completamente. A variedade gigante vermelha reage à queda de temperatura, alterando sua pigmentação para um roxo avermelhado profundo. O plantio exige controle de densidade. Sementes a 1/4 de polegada de profundidade. Fileiras separadas por 12 polegadas. Posteriormente, é necessário realizar o desbaste, deixando 6 polegadas entre as plantas para evitar competição por recursos no subsolo. Semeadas em novembro, as mostardas crescem de forma constante no clima frio. O metabolismo desacelerado impede o desenvolvimento do sabor agressivo típico do calor de verão. A planta mantém as folhas tenras e o sabor suave, preservando apenas um toque distinto de picância. A colheita oferece flexibilidade tática. Com 3 polegadas, colhem-se folhas jovens para saladas, que entregam um impacto gustativo semelhante ao wasabi. Se deixadas no solo, crescem para uso culinário pesado. A variedade gigante do Sul Curled desenvolve folhas frisadas, ideais para reter caldos e sopas. A produtividade é alta. Em condições favoráveis, uma única folha ultrapassa um pé de comprimento. A resistência é testada quando os termômetros caem para a casa dos 20 graus. A planta pode murchar temporariamente, mas recupera a turgidez assim que o clima estabiliza. Uma única semeadura em novembro garante abastecimento ininterrupto de dezembro até abril. O ciclo se encerra apenas quando o aquecimento da primavera aciona o gatilho da floração. Mas nada é desperdiçado. As próprias flores são comestíveis e servem como complemento final para a alimentação. O sistema entrega alimento
até o último dia. Meia libra de sementes. Isso é o suficiente para transformar 1.000 pés quadrados de terra nua em uma fábrica biológica ativa. O trifólio encarnado ocupa a 15ª posição na lista de culturas de cobertura. A função aqui não é estética, é blindagem de solo e síntese química. A variedade Dixie se estabelece rapidamente no frescor de novembro, criando um tapete vivo projetado para impedir a erosão causada pelas chuvas de inverno. A logística de plantio exige precisão. Espalhe as sementes na proporção de meia libra para cada 1.000 pés quadrados e passe o ancinho levemente. O contato com o solo é vital. Por que novembro? Porque a planta exige frio para se estabelecer, mas morre se a terra já estiver congelada. É uma janela operacional estreita. A germinação ocorre em uma semana. Em modo acelerado, vê-se. As rosetas crescem rentes ao chão, desenvolvendo uma estrutura baixa, capaz de suportar temperaturas de até 0 graus na zona 6. Por fora, uma simples cobertura vegetal rasteira. Mas no subsolo, um reator biológico em funcionamento. Durante os meses frios, o sistema radicular hospeda colônias de bactérias benéficas. Esses micro-organismos capturam o nitrogênio da atmosfera e o convertem em formas absorvíveis pelas plantas. É fertilizante gratuito, sendo bombeado para a terra, enquanto o resto da agricultura dorme. Com a chegada da primavera, a biomassa explode. O trifólio produz flores vermelhas densas que atraem polinizadores. Mas, na agronomia prática, a flor é um cronômetro. O produtor deve cortar a planta exatamente no início da floração. O objetivo é maximizar a retenção química, adicionando de 30 a 50 libras de nitrogênio puro por acre ao solo. O processo de terminação é simples. Incorpore a massa verde aos canteiros 3 semanas antes do plantio de verão. Ou use um cortador para criar cobertura morta sobre a superfície. O material se decompõe e libera a carga nutricional. Até mesmo pequenos espaços entre as fileiras de cultivo se beneficiam dessa técnica, ocupando áreas que ficariam improdutivas no inverno. Mas a funcionalidade pode ser comestível. Na 16ª posição, entram as ervilhas de inverno austríacas. Elas oferecem a mesma injeção de nitrogênio no solo, com um bônus de sobrevivência. Alimento. Estas são leguminosas de resistência extrema. Elas germinam prontamente no solo frio de novembro, uma condição onde a maioria das sementes comuns apodreceria por excesso de umidade e baixa temperatura. Plante a uma profundidade de 1 a 2 polegadas. A densidade ideal é de 2 libras por 1.000 pés quadrados, seja em linhas ou a lanço. Uma vez estabelecidas, elas suportam quedas térmicas até 10 graus Fahrenheit, embora o desempenho máximo ocorra entre as zonas 6 e 9. O mecanismo subterrâneo é idêntico. As raízes fixam nitrogênio, enriquecendo o terreno enquanto a planta cresce. Aqui existe um detalhe econômico importante. As pontas de crescimento e as gavinhas são comestíveis e possuem um sabor adocicado. Restaurantes de alta gastronomia pagam preços elevados por esse ingrediente. Para o agricultor doméstico, isso significa colheita contínua. Você pode cortar os brotos repetidamente durante o inverno e o início da primavera. A planta não morre. Ela rebrota a partir dos nós inferiores, fornecendo múltiplas safras de alimento fresco sem interromper o serviço de melhoria do solo. Se deixadas até a floração na primavera, elas produzem pequenas vagens comestíveis, embora com menos açúcar que as ervilhas de jardim tradicionais. Quando as culturas de verão estiverem prontas para entrar, corte as ervilhas rente ao nível do solo. A parte aérea vai para a compostagem ou serve de cobertura morta. As raízes, carregadas de nitrogênio, devem ser deixadas no subsolo para decomposição lenta. O ciclo de nutrientes está completo.
Os rabanetes reivindicam a 17ª posição, 25 dias. Esse é o tempo cronometrado para uma colheita rápida da variedade Cherry Belle. Mas o plantio de novembro abre possibilidades logísticas que vão além dos rabanetes básicos de primavera. Agora, o foco muda da velocidade para a estocagem estratégica. O mês é perfeito para a introdução do daikon e de outras variedades de raiz projetadas para o inverno. O rabanete China Rose, por exemplo, não apenas cresce, ele produz raízes tubulares de 6 polegadas que podem permanecer no solo durante toda a estação fria. Aqui existe um detalhe químico. A planta utiliza o frio a seu favor. A cada geada, o vegetal converte amidos armazenados em açúcares para evitar o congelamento celular. O resultado é um dulçor progressivo, impossível de obter no calor. Para as variedades pequenas, a profundidade de semeadura é de meia polegada. Para os daikons, o dobro, 1 polegada inteira. O espaçamento deve ser calculado rigorosamente de acordo com o tamanho final previsto da raiz. O que torna o plantio de novembro tecnicamente superior é a termodinâmica. O clima frio impede o desenvolvimento de texturas fibrosas ou pungência excessiva. O crescimento é lento, mas a estrutura celular se mantém densa e crocante. Por fora, uma folhagem comum, mas no subsolo, uma ferramenta de engenharia. Os rabanetes daikon funcionam como brocas biológicas. Suas raízes principais descem até 2 pés de profundidade, rompendo camadas de argila compactada que implementos agrícolas teriam dificuldade em soltar. Em corte transversal, percebe-se que essas raízes criam canais físicos para a infiltração de água. Você pode colhê-los jovens para consumo ou deixá-los decompor no local. Ao apodrecer, a raiz injeta matéria orgânica diretamente nas camadas profundas do perfil do solo, sem necessidade de revolvimento mecânico. Armazenar colheitas exige energia elétrica? Não neste sistema. Os rabanetes de inverno conservam-se melhor no próprio local de crescimento, isolados sob uma camada espessa de palha. O solo atua como um refrigerador natural. Basta retirar as raízes conforme a demanda, garantindo alimento fresco e crocante quando o restante da produção agrícola está paralisado. Item número 18. Nabos. O plantio de novembro favorece esta cultura na maioria dos climas. A variedade Purple Top White Globe é o padrão da indústria para durabilidade, produzindo raízes que suportam armazenamento prolongado. Já o híbrido Tokyo Cross foca na aceleração metabólica. É branco puro e possui concentração de açúcar suficiente para ser consumido cru. A semeadura segue o protocolo: meia polegada de profundidade e fileiras com 12 polegadas de intervalo. O desbaste é crítico. Deixe 4 polegadas entre as plantas para evitar competição por recursos. Por que o nabo de verão costuma ser amargo? O calor estressa a planta. O plantio de novembro elimina esse problema. As baixas temperaturas convertem amidos em açúcares, removendo o gosto lenhoso. A eficiência de sobrevivência aqui é dobrada. Tanto as raízes quanto as folhas são comestíveis. 2 produtos extraídos de uma única semente. As folhas jovens substituem o espinafre, enquanto as raízes podem ser colhidas desde o tamanho de uma bola de golfe até o de uma bola de softball. Em regiões de inverno ameno, a colheita permanece ativa sob a proteção de cobertura morta. A cada dia no solo frio, o perfil de sabor se refina. Os nabos Hakurei, especificamente, destacam-se pela textura. Ao morder, a sensação é quase frutada, ideal para consumo cru, como se fossem maçãs. Um único ciclo de plantio em novembro assegura vegetais frescos de dezembro até março, cobrindo o período de escassez alimentar. O jardim produtivo não para. A acelga garante a 19ª posição, devido à sua incrível resiliência térmica. 8 meses de colheita contínua.
Esse é o potencial produtivo de uma única estratégia de plantio. A variedade Bright Lights não entrega apenas resistência térmica extrema. Ela injeta pigmentação saturada no jardim de inverno com caules amarelos, rosas, laranjas e vermelhos. O processo de semeadura exige precisão mecânica, meia polegada de profundidade. O desbaste deve deixar 15 centímetros de intervalo entre as unidades. Para resultados imediatos, o transplante de mudas prontas acelera o estabelecimento do sistema. A acelga plantada em novembro opera em um ritmo biológico distinto. O desenvolvimento é lento, mas constante. No verão, o calor força a planta a criar defesas fibrosas, resultando em textura de couro. No inverno, o processo inverte-se. O frio induz a produção de caules espessos e suculentos. As folhas permanecem tenras. Uma vez estabelecida, a estrutura celular suporta quedas de temperatura até 15 graus Fahrenheit. Onde hortaliças de verão colapsariam com o rompimento das membranas, a acelga demonstra resiliência. O tecido congela, mas recupera a turgidez assim que o sol aparece. A logística de colheita é modular. Removem-se apenas as folhas externas quando atingem 15 centímetros. O centro da planta continua ativo, bombeando nova biomassa por meses a fio. O frio atua como um catalisador estético e químico, intensificando as cores vibrantes na folhagem e nos talos. No prato, o impacto visual é absoluto. A variante Ford Hook Giant muda a escala de produção. Ela gera caules brancos massivos. Na culinária técnica, o talo substitui o aspargo, enquanto as folhas reduzem como espinafre. A matemática da sobrevivência é simples. Um plantio de novembro com apenas 6 unidades garante suprimento semanal durante todo o inverno. Na primavera, o crescimento explode. A produção segue ininterrupta até que o calor intenso acione o pendoamento no início do verão. São quase 8 meses de alimento garantido. No item número 20, as cenouras exigem protocolo específico. Para o plantio de novembro, a atenção deve ser redobrada. O retorno é o açúcar. Variedades como Napoli e Mocum são selecionadas geneticamente para reagir ao solo frio. O truque logístico das cenouras de novembro é o cronograma. A raiz precisa atingir a espessura de um dedo antes que o congelamento severo paralise o crescimento. Variedades de maturação rápida são obrigatórias. Insira as sementes a 1/4 de polegada no solo. A terra deve ser solta, peneirada, livre de pedras. A umidade precisa ser constante até a germinação, um processo que pode levar de 2 a 3 semanas em baixas temperaturas. A química interna da planta é fascinante. Quando o frio ataca, a cenoura converte amidos em açúcares para evitar o congelamento das células. É um anticongelante biológico. O resultado colateral é um sabor incrivelmente doce, impossível de obter no cultivo de verão. Na zona 7 e regiões mais quentes, o metabolismo da planta continua ativo lentamente durante o inverno. Em zonas mais frias, a estratégia muda para a conservação estática. Aplica-se cobertura morta pesada com palha assim que a parte aérea atinge 10 centímetros. Por fora, o crescimento cessa, mas por dentro, a raiz se aprimora. O solo atua como um armazém climatizado. Ciclos de congelamento e descongelamento apenas concentram a sacarose. A extração pode ser feita a qualquer momento em que o solo não esteja sólido como pedra. Em janeiro, obtém-se cenouras frescas com sabor de confeitos. Este método de armazenamento no solo mantém a integridade estrutural e a crocância de forma superior a qualquer refrigerador ou adega de raízes. Um único plantio em novembro assegura o recurso. De dezembro a abril, enquanto as cenouras de primavera são apenas brotos invisíveis, você extrai alimento denso e açucarado da terra.
Posição 21 na lista de prioridades logísticas. Nas zonas 7 a 10, o transplante de novembro funciona como um mecanismo de relógio. Variedades compactas como Diablo e Jade Cross dominam este cenário de outono. Por que não usar sementes? O tempo acabou. Começar via semente em novembro é um erro tático. O ciclo biológico não fecha. No entanto, mudas de viveiro já estabelecidas conseguem fixar território antes da dormência invernal. A engenharia do plantio exige precisão, espaçamento de 18 a 24 polegadas. O solo precisa ser rico e com drenagem agressiva. Ao ser plantada em novembro, a couve de Bruxelas não apenas senta na terra, ela trabalha no subsolo. O objetivo é desenvolver sistemas radiculares robustos, verdadeiras âncoras necessárias para sustentar a carga pesada que virá depois. Durante os meses mais frios, a planta entra em um estado de quase suspensão. Por fora, parece haver estagnação, mas por dentro, a planta acumula recursos. Quando os dias se alongam no final do inverno, o processo se inverte. Em aceleração, nota-se. Brotos começam a emergir ao longo dos caules rígidos. A exposição prolongada ao frio não é um problema, é um requisito industrial. A baixa temperatura é exatamente o que a planta exige para desenvolver uma doçura complexa, semelhante a nozes, eliminando totalmente o amargor químico comum em colheitas de calor. Cada unidade é uma fábrica autônoma, capaz de produzir de 1 a 2 libras de alimento. A colheita segue uma lógica vertical. Começa-se da base do caule para cima. O método é mecânico, torcer até o rompimento, quando o diâmetro atinge cerca de 1 polegada e a consistência está firme. A produção não para. As plantas continuam operando por meses, com o sabor sendo refinado após cada geada. Em áreas de inverno ameno, o rendimento desses plantios de novembro supera matematicamente as culturas de primavera. O motivo é termodinâmico. Elas amadurecem no frescor, em vez de colidirem com o calor destrutivo do verão. Até as folhas laterais representam biomassa comestível, com um perfil de sabor que lembra um híbrido suave de couve. O repolho assume a posição 22. Aqui não se fala de variedades genéricas, mas de linhagens geneticamente selecionadas para a produção hibernal. January King é um exemplo do tipo Savoy. Suas folhas apresentam bordas púrpuras que, após a exposição à geada, convertem amidos em níveis incrivelmente altos de açúcar. Já a variedade Storage No. 4 é lisa e pragmática. Como o nome sugere, foi desenhada para resistência extrema em armazém. O transplante de novembro é viável na zona 7 e acima. A logística de campo pede 18 polegadas entre plantas e 2 pés entre as fileiras. É uma grade de produção eficiente. Essas variedades resistentes ao frio estabelecem a base radicular antes do inverno fechar o cerco. Depois, formam cabeças lentamente. Aqui existe um detalhe técnico crucial. O crescimento lento no frio é o segredo da qualidade. O desenvolvimento rápido no verão produz compostos de enxofre, gerando aquele sabor acre e textura dura. O frio elimina o enxofre e compacta a doçura. O resultado são cabeças densas e palatáveis. Para quem busca nutrição densa, existe o Dedim. É um repolho roxo que satura de cor sob baixas temperaturas, adicionando antioxidantes de antocianina à dieta de inverno. A colheita é flexível e adapta-se à demanda. Pode-se extrair cabeças pequenas para consumo imediato ou deixar a planta atingir massas críticas de 8 libras, ideais para o processamento de chucrute em escala. No campo, a durabilidade é alta. As cabeças suportam múltiplos ciclos de congelamento e descongelamento, melhorando o sabor a cada variação térmica. Em climas moderados, o plantio de novembro garante suprimento fresco de fevereiro até maio. Mesmo em zonas
onde a formação completa aguarda a primavera, a qualidade do tecido vegetal é muito superior à do repolho plantado na primavera, que sofre com o estresse térmico. A ervilha torta ocupa a posição 23. Novembro define o limite biológico para o plantio, nas zonas climáticas 8 a 10, porém, esse limite é ultrapassado com sucesso. Variedades como Oregon Sugar Pod e Mammoth Melting não apenas sobrevivem, elas prosperam. Estas cultivares produzem vagens planas e comestíveis. Se colhidas no estágio inicial, a ausência de fibras é total. Por que arriscar o frio? Porque a baixa temperatura altera a química da planta. O frio impede a conversão de açúcar em amido. O resultado é um produto final doce e crocante, impossível de obter no calor. O processo começa com precisão mecânica. Sementes são inseridas a 1 ou 2 polegadas de profundidade. A estrutura exige suporte vertical, cercas ou treliças, pois a biomassa buscará altura. Em regiões de inverno ameno, a germinação da ervilha torta plantada em novembro é lenta. Não é um erro, é uma estratégia. Por fora, a planta parece estagnada, pequena e quase em dormência durante os meses gelados. Mas no subsolo, o sistema radicular trabalha intensamente. As raízes perfuram o solo compactado, criando uma base hidráulica robusta para suportar a carga futura. A planta está construindo sua fundação. A virada acontece quando os dias se alongam no final do inverno. Em aceleração vê-se. A planta sai do modo de economia de energia e dispara. O crescimento vertical é rápido. A floração começa imediatamente. O cronograma logístico é antecipado. Você estará colhendo vagens doces em março e abril. Nesse mesmo momento, as plantações de primavera ainda estarão apenas rompendo a casca da semente. A vantagem temporal é absoluta. Para garantir a qualidade máxima, a colheita deve ser feita quando as vagens ainda estão planas. As ervilhas internas devem estar apenas começando a se formar. Cada unidade vegetal funciona como uma fábrica, produzindo dezenas de vagens ao longo de várias semanas. Mesmo em zonas mais frias, o plantio de novembro é viável. O uso de proteção térmica, como quadros frios ou túneis baixos, cria um microclima estável. Isso antecipa a produção em semanas, em comparação ao método tradicional. Na posição 24 da lista de recursos, a salsa. Trata-se de uma erva bienal que se estabelece com vigor no plantio de novembro. A variedade Giant of Italy apresenta folha plana, sabor superior e resistência mecânica ao frio. Já a Forest Green, do tipo crespa, oferece tolerância térmica excepcional. Ela garante guarnições verdes durante todo o inverno. A semeadura exige paciência. Profundidade de 1/4 de polegada. A salsa é notoriamente lenta na ativação. Em solo frio, o processo pode levar de 3 a 4 semanas. O plantio de novembro tem um objetivo tático claro: tempo. A salsa precisa desenvolver raízes pivotantes fortes antes do congelamento real. Isso é crucial para a sobrevivência e para a produtividade futura. A parte aérea permanece contida durante o inverno. Apenas algumas polegadas de crescimento visível. Mas, abaixo da superfície, as raízes descem verticalmente, buscando umidade e estabilidade térmica. Com proteção simples, como cobertura morta ou vidro, é possível extrair folhas para a culinária mesmo no frio. Quando a primavera chega, a planta já está instalada. O crescimento é explosivo. A produção de folhas é abundante meses antes que a salsa semeada na primavera sequer tenha germinado. Como a planta é bienal, o plantio único de novembro garante um fluxo contínuo de recursos. A produção segue por todo o segundo ano, até o florescimento no verão seguinte. Um único esforço em novembro
garante salsa fresca por 18 meses ininterruptos. Além disso, as flores finais atraem insetos benéficos, fortalecendo a defesa biológica do jardim. 25. Essa é a posição do coentro na lista de prioridades de novembro. Ao contrário do senso comum, esta planta não apenas tolera o frio, ela o exige. Variedades específicas como Santo e Leisure foram geneticamente selecionadas para resistir ao espigamento precoce. Elas seguram o ciclo vegetativo por mais tempo antes de iniciar a floração. Por que plantar no frio? No calor de novembro, o crescimento é lento. O metabolismo da planta desacelera. Mas existe um ganho químico. Essa lentidão permite o desenvolvimento de uma complexidade de sabor que o coentro de verão jamais alcançará. Aquele tom residual de sabão que muitas pessoas detectam nas colheitas de calor desaparece completamente. O frio refina os óleos essenciais. A semeadura exige precisão técnica, 1/4 de polegada de profundidade. Não plante em linhas longas e espaçadas. A logística eficiente aqui é o plantio em blocos densos. Isso facilita a colheita mecânica ou manual. Diferente das mudas de primavera, o coentro plantado em novembro não sofre com o alongamento dos dias. O gatilho hormonal para o espigamento não é acionado. A planta foca puramente na produção de biomassa foliar. Nas zonas 8 e superiores, o crescimento é contínuo. Folhas frescas estão disponíveis durante todo o inverno. Já em zonas mais frias, com a devida proteção física, a planta entra em um estado de semidormência. Ela sobrevive ao gelo. E assim que o solo aquece minimamente no início da primavera, a produção explode antes que qualquer outra erva tenha sequer germinado. Pode-se colher a planta inteira quando atinge 6 polegadas de altura, ou cortar folhas individuais conforme a demanda da cozinha. O clima frio altera a estrutura física da planta. As folhas tornam-se mais espessas e carnudas, perfeito para molhos de inverno e pratos asiáticos robustos. Se você aplicar o plantio sucessivo a cada 3 semanas durante novembro, garante o abastecimento contínuo durante o inverno e a primavera. E no final do ciclo, a natureza oferece um segundo recurso. Quando a planta finalmente espiga na primavera tardia, deixe-a florescer. As flores transformam-se em sementes de coentro, 2 especiarias distintas extraídas de uma única infraestrutura de plantio. Além disso, as flores funcionam como faróis para moscas das flores, insetos benéficos que executam o controle biológico de pulgões. Número 26. Morangos. O estabelecimento bem-sucedido ocorre com o plantio de novembro nas zonas 7 a 10. Variedades como Chandler e Seascape destacam-se pelo vigor e pela resistência genética a doenças. A variedade Albion, sendo neutra em relação ao comprimento do dia, inicia a produção de bagas quase imediatamente após o enraizamento. A técnica de plantio define o sucesso ou a perda da muda. As coroas devem ser posicionadas exatamente no nível do solo, nem enterradas, nem expostas. É um ajuste milimétrico. O espaçamento deve variar de 12 a 18 polegadas para garantir ventilação. O objetivo do plantio em novembro não é a fruta imediata, é a engenharia subterrânea. Isso permite que os morangos estabeleçam sistemas radiculares massivos durante o inverno, sem o estresse energético da produção de frutas. É uma construção de fundação. O resultado no ano seguinte é uma planta estruturalmente mais forte e com maior capacidade de carga produtiva. Em áreas de inverno ameno, morangos plantados agora frequentemente produzem algumas bagas isoladas durante a estação fria, embora a colheita principal aguarde a primavera. Visualmente, o cenário pode enganar. Por fora, a planta parece áspera, quase morta. As folhas tornam-se vermelhas ou marrons devido ao frio. Mas por dentro,
As coroas estão acumulando reservas e desenvolvendo força abaixo da superfície. Quando a primavera chega, essas plantas já estabelecidas reagem com violência biológica. O novo crescimento brota com vigor. A floração ocorre muito antes do que nos morangos plantados na primavera. Você obtém uma colheita completa já no primeiro ano. Diferente do plantio de primavera, onde a recomendação técnica é remover as primeiras flores para poupar a planta, aqui a ordem é colher tudo. A proteção é vital. Aplique uma camada espessa de cobertura morta após o plantio. Isso previne o levantamento pelo gelo, um fenômeno físico onde o congelamento do solo empurra as coroas para fora da terra, expondo as raízes ao ar letal. Além da vantagem mecânica, o plantio de novembro resulta em espécimes mais saudáveis. Eles evitam a pressão de doenças que frequentemente contamina os estoques de viveiros durante a correria da primavera. O ciclo se fecha com vantagem produtiva. 20 anos de produção ininterrupta. Esse é o potencial biológico de uma única coroa de aspargo. Mas para extrair esse rendimento, é preciso dominar a logística do plantio tardio. Na posição 27, temos um desafio de cronograma. O plantio em novembro é possível, mas é uma aposta técnica arriscada. Para mitigar perdas, a seleção genética é fundamental. A variedade Jersey Knight opera como uma fábrica biológica exclusivamente masculina. A planta não desperdiça energia gerando sementes. Todo o recurso metabólico é direcionado para a resistência a doenças e para a produtividade bruta. Já a Purple Passion entrega um produto diferenciado. Hastes roxas, com maior concentração de açúcares e fibras menos rígidas que as variantes verdes comuns. O gargalo de novembro é fisiológico. Por fora, a planta parece estática, mas por dentro, as coroas precisam emitir raízes alimentadoras microscópicas antes de entrar em dormência total. Se o gelo chegar antes dessas raízes se formarem, o sistema colapsa. Em muitas zonas climáticas, o calendário de novembro é perigosamente curto. Se a operação exige plantio agora, a estratégia muda. Utilize coroas de 2 anos. Elas possuem reservas de amidos superiores às de 1 ano, garantindo sobrevivência. A engenharia do solo deve ser precisa. Trincheiras de 20 centímetros de profundidade por 30 centímetros de largura. No fundo, aplica-se composto orgânico. Isso não é apenas adubo, é o reator térmico para as raízes. As coroas são posicionadas com 45 centímetros de distância entre si. As raízes devem ser espalhadas lateralmente, como tentáculos buscando território. Inicialmente, cobre-se apenas com 5 centímetros de terra. A planta precisa de trocas gasosas. À medida que os brotos rompem a superfície na primavera, a trincheira é preenchida gradualmente até o nível do solo. Nas zonas 7 a 9, onde o inverno é ameno, essa tática funciona bem. A coroa ganha meses de vantagem para se fixar no substrato. O retorno é lento, mas exponencial. No primeiro ano, colheita zero. No segundo, extração mínima. Mas no terceiro ano, a produtividade explode. O esforço de instalação compensa 2 décadas de colheitas futuras. Na posição 28, árvores frutíferas de raiz nua. À primeira vista, parecem gravetos mortos, mas no nível celular, é um sistema vascular pronto para bombear. O plantio de novembro é viável nas zonas 7 a 9, onde o solo não congela como um bloco sólido de concreto. Variedades de maçã como Gala e Honey Crisp adaptam-se rapidamente à estrutura do solo de outono. Peras Bartlett e asiáticas seguem a mesma lógica de estabelecimento. A vantagem biológica é clara. Enquanto a parte aérea entra em dormência e perde as folhas, as raízes continuam ativas no subsolo. Elas crescem durante todo o inverno,
Quando a primavera chega, a árvore já possui uma base hidráulica instalada, superando o crescimento de espécimes plantados posteriormente. O protocolo de plantio exige hidratação forçada. Mergulhe as raízes nuas em água por várias horas antes de plantar. A cova deve ter o dobro da largura do sistema radicular original, mas nunca deve ser mais profunda. A árvore deve manter o nível de colo original. Enterrar demais sufoca o tronco. Enterrar de menos expõe raízes vitais. As chuvas típicas de novembro eliminam a necessidade de irrigação manual constante. Sem folhas para sustentar, a demanda hídrica da planta é mínima. O risco real é o congelamento severo antes da fixação. A defesa é física, uma camada espessa de cobertura morta sobre o solo. Um detalhe crítico de engenharia: mantenha o material longe do tronco. O contato direto causa retenção de umidade e podridão do tecido lenhoso. Em zonas limítrofes, onde o frio é imprevisível, utiliza-se a técnica de cura temporária. As árvores são enterradas em um ângulo de 45 graus, com solo cobrindo raízes e parte dos troncos para proteção térmica máxima. Na primavera, realiza-se o transplante definitivo. Estatisticamente, árvores plantadas em novembro superam as de primavera no segundo ano de vida. O sistema radicular pré-estabelecido garante vantagem competitiva na absorção de nutrientes. O pomar é planejado para durar 20 anos de produtividade contínua. É esse o potencial de um único plantio de ruibarbo se executado com precisão cirúrgica. Na posição 29, lidamos com variedades como Victoria e McDonald, genéticas robustas, mas o calendário de novembro testa os limites biológicos da planta. O risco é puramente fisiológico. As coroas precisam estabelecer raízes alimentadoras, minúsculos capilares que absorvem nutrientes, antes que a dormência induzida pelo frio desligue o sistema. Se o solo esfriar rápido demais, a planta entra em coma vegetal sem ter se ancorado, o que geralmente resulta em falha catastrófica. Por que arriscar agora? Talvez você tenha encontrado estoques em liquidação. Se o plantio for inevitável, a logística muda. Esqueça o solo argiloso e pesado. O ruibarbo exige drenagem absoluta para evitar a podridão da coroa no inverno. Em um corte transversal do solo, as gemas devem ficar logo abaixo da superfície, nunca enterradas profundamente. O erro mais comum é o afogamento do broto. Para mitigar isso, utiliza-se o plantio em camalhões ou camas elevadas. Existe um fenômeno físico perigoso aqui: o levantamento por geada. A água no solo congela, expande e empurra objetos sólidos para cima. Sem uma cobertura morta pesada, aplicada após o primeiro congelamento, a coroa é expulsa da terra como um corpo estranho, expondo o tecido vital ao ar gélido. A alternativa técnica mais segura é a estocagem. Serragem levemente úmida, temperatura controlada de garagem, espera até a primavera. Mas nas zonas climáticas 7 a 9, o plantio direto ainda é viável. A regra de colheita é estrita. Ano 1, intocável. Ano 2, extração mínima. Ano 3, a planta se torna uma fábrica de biomassa, gerando quilos de talos a cada estação. O desafio aumenta na posição 30 com os arbustos de mirtilo. Duke e Blue Crop oferecem resistência ao frio do norte, enquanto a variedade Legacy opera melhor em climas moderados. Mas a barreira aqui não é térmica, é química. O mirtilo exige acidez agressiva, um pH de solo entre 4,5 e 5,5. Novembro é tarde demais para correções químicas. O enxofre elementar leva meses para oxidar e baixar o pH. A incorporação de turfa deveria ter ocorrido semanas atrás. Se o solo não estiver quimicamente preparado, a planta entra em bloqueio de nutrientes e morre de fome, mesmo cercada de adubo. Para solos já ácidos,
O protocolo de novembro nas zonas 7 a 9 exige precisão espacial. Espaçamento de 1,20 m a 1,80 m. Visto de cima, isso garante circulação de ar crítica. A cova deve manter a profundidade original do vaso do viveiro. A cobertura com agulhas de pinheiro ou serragem envelhecida não é estética, é isolamento térmico necessário. O inimigo real é a dessecação pelo vento. O ar seco de inverno retira a umidade dos ramos expostos. Como as raízes recém-plantadas ainda não bombardeiam água para a parte aérea, o arbusto seca em pé. A solução é barreira física, juta ou quebra-ventos temporários. Se a opção for novembro, prefira mudas em contêineres. Raízes nuas têm taxas de mortalidade inaceitáveis nesta época. O ideal agronômico é esperar a primavera, mas a sobrevivência no frio pode ser manipulada com um segredo termodinâmico. Existe uma técnica capaz de dobrar a taxa de sucesso da colheita de inverno. Eu chamo isso de bolsões de massa térmica. O processo é engenharia biológica simples. Antes de introduzir qualquer cultura de novembro, a escavação deve ser aprofundada em 15 centímetros além do necessário. Nesse espaço extra, cria-se um reator. Preencha o fundo com aparas de grama fresca, borra de café rica em nitrogênio e resíduos orgânicos de cozinha. Cubra com 10 centímetros de solo e plante acima. Por fora, parece um canteiro comum dormindo no frio, mas por dentro ocorre uma combustão lenta. À medida que a matéria orgânica se decompõe, ela libera energia térmica. Esse calor biológico mantém a zona da raiz graus acima da temperatura do solo circundante. É uma almofada de aquecimento natural que impede o congelamento profundo das raízes, mantendo o metabolismo da planta ativo enquanto a superfície está gelada. Além do calor, a decomposição libera nutrientes de forma cronometrada durante todo o inverno, alimentando a planta justamente quando o solo frio normalmente bloquearia a absorção química. A descoberta foi acidental. Plantas cultivadas sobre antigos caminhos de compostagem apresentavam vigor superior. Hoje, a técnica é deliberada. Para culturas marginais e de risco, como as últimas que analisamos, esse calor extra define a diferença entre a necrose do tecido e uma colheita abundante.